Olá, paz e bem. Hoje, véspera do segundo domingo da Quaresma desse nosso ano B. O Evangelho de Marcos hoje continua sendo o nosso companheiro e hoje ele abre para nós o capítulo 9. O capítulo 9 de Marcos ele é o começo da segunda parte do Evangelho. Marcos já no comecinho tinha nos ensinado que ele ia dar ao Evangelho duas grandes partes porque ele quer responder uma pergunta que tem duas respostas. Ele diz que é o início, lá, Marcos 1:1, é o início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, ele quer dizer que Jesus, quem é Jesus? Ele pergunta que ele é o Cristo, que ele é o Messias e que ele é o Filho de Deus. E o seu Evangelho tem duas grandes partes orientadas por essa pergunta e por essas duas respostas. A primeira parte começava lá com a apresentação de João Batista, o batismo de Jesus, quando a voz do céu dizia para Jesus quem ele era: Tu és o meu Filho amado, no qual coloquei o meu agrado, e vinha até o final do capítulo 8, quando os discípulos iam com Jesus no caminho de Cesareia, e ele perguntava: Quem estão dizendo que eu sou? E depois perguntava: E vós quem dizeis que eu sou? E Pedro respondia corretamente: Tu és o Messias, tu és o Cristo. Isso lá em Marcos 8. Abrindo o 9 agora, nós vamos de novo nos encontrar com a mesma voz do céu, aquela que já tinha apresentado Jesus lá no começo, para si mesmo, na sua missão. Essa voz agora apresenta Jesus para alguns dos discípulos, nós vamos já ver. E isso vai até o final dos relatos da paixão, quando o centurião, o soldado, dirá: Este verdadeiramente era o Filho de Deus, no capítulo 15. Mas muito bem. Então, vindo do deserto, domingo passado, o primeiro domingo da Quaresma, hoje nós subimos a montanha com ele. O texto é Marcos 9, de 2 a 10, e diz assim: Naquele tempo, é a parte que não faz parte do texto, o texto começa dizendo no versículo 2: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Que ele tome consigo alguns discípulos, isso acontecerá algumas vezes. Por exemplo, no jardim, ele tomará exatamente os três para ir com ele, Pedro, Tiago e João. Aqui, levar sozinhos a um lugar deserto, isso também é próprio de Marcos. Os discípulos em Marcos têm que gastar tempo com o Mestre, têm que estar sozinhos com ele para alimentar a relação do discipulado. Não é à toa que lá, quando ele os chamou, em Marcos 3, o versículo 13 diz: E ele os chamou para estar com ele, e depois os deu autoridade e os enviou para pregar, para expulsar os demônios, etc. Mas a primeira finalidade do discipulado é estar com o Mestre. E é estar com ele em vários lugares. Vai acontecer isso em Marcos. Eles estavam com ele em casa, estavam com ele no caminho, estavam sozinhos com ele quando perguntaram. Então, há a atividade de Jesus com a multidão, mas há também os momentos em que ele alimenta a sua relação com os discípulos sozinhos. Também nós sabemos que gastar tempo nas relações, gastar tempo na construção da intimidade é uma coisa que exige o cuidado de estar só, o cuidado de estar na companhia daquele que a gente ama. Então, levou-os sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. A montanha, na Bíblia, é um lugar bastante significativo. A Bíblia é cheia de homens das montanhas. Moisés subiu a montanha para lá se encontrar com aquela presença de Deus que ardia na sarça, e de lá ele desce agora com o coração também em chamas para cumprir aquilo que a voz lhe dissera. É o mesmo Moisés que sobe de novo a montanha para receber nela os mandamentos de Deus, e desce de lá agora com o testamento escrito da aliança de Deus com seu povo. Elias também subiu a montanha, fugindo da rainha Jezabel e de seu marido, que queria matá-lo, e lá se encontra com a presença de Deus como uma brisa suave que farfalha o seu rosto, e desce de lá com a missão de ungir um em seu lugar, de ungir um como rei de não sei onde, e de continuar a sua missão depois daquela parada restauradora. Aqui Jesus também subirá a montanha, hoje com seus discípulos,
subirá de novo a montanha para morrer nela no alto de um monte chamado Calvário. A montanha, ela é simultaneamente o lugar da solidão, mais ou menos como o deserto, né? O lugar da solidão e o lugar do encontro, o lugar de estar a sós, e a sós estar a sós com Ele. Então, a montanha é um lugar de revelação da presença de Deus, é um lugar onde Deus se manifesta. Então, teofania, manifestação de Deus. A montanha será sempre um lugar assim. Por isso, na montanha, há alguns sinais que acompanham essa manifestação, seja com Moisés, seja com Elias. Esses sinais, a Bíblia coloca sendo ou o trovão, ou o relâmpago, ou o vento, ou o fogo. São sinais de que uma presença de Deus habita a solidão dessa montanha. Assim como na semana passada nós vimos que o deserto de verdade é o coração da gente, onde a gente desce, também a montanha pode ser dita assim. Assim como a montanha é o lugar onde a dureza do chão se levanta para se encontrar com a leveza infinita dos céus, assim também no coração da gente é o lugar onde a dureza da vida, a dureza da existência se levanta e toca por um instante a leveza e a infinitude da eternidade. Esse lá é o lugar da solidão, onde a gente está autêntica e verdadeiramente só. Também é lá o lugar do encontro, onde nós podemos encontrá-lo, talvez não com vento e com fogo, mas com essa presença discreta e silenciosa que habita em nós. Então, Jesus levou os seus discípulos a um lugar assim, a um lugar propício a esse tipo de revelação e de manifestação. E transfigurou-se diante deles. Então, o que os discípulos encontram no alto da montanha não é uma teofania como aquelas antigas para Moisés ou para Elias, mas é uma nova teofania que revela não só o Deus dos céus, que vai já se mostrar, mas que revela também o seu Filho, tornando-o com uma figura diferente, com uma aparência diferente, transfigurando. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. E apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. É próprio, esses dois homens, pais da revelação de Deus sobre as montanhas, eles se conversam com Jesus. E são simultaneamente os dois grandes fundamentos da fé do povo de Israel. Ao lado de Moisés, nós trazemos com ele toda a tradição da Escritura, da Torá, da aliança. Do outro lado, com Elias, trazemos toda a tradição da profecia, da fidelidade conservada, da perseguição que a aliança gera, dos dilemas de fidelidade do povo. Então, Moisés e Elias, a lei e os profetas, são elas que dialogam com Jesus. É com esses dois grandes fundamentos da fé que Jesus conversa, ele revelado agora no alto dessa montanha. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. É possível que esse texto tenha sido escrito num momento em que a comunidade cristã está discutindo ela mesma as suas relações com as suas raízes judaicas. Afinal de contas, nós conseguimos imaginar isso. Para alguém que foi criado e educado na fé de Israel, de repente acreditar que em Jesus se cumpriram finalmente todas aquelas velhas esperanças e que nele e na sua trajetória tão intrigante que conduz até o alto da cruz, ali está cumprido o itinerário da esperança do povo. E ter que sustentar essa fé, essa convicção de esperança de que o crucificado é o Messias, diante de uma comunidade que não compreende, que não admite essa convicção. Então, esse dilema foi o dilema dos primeiros discípulos. E aí, a tendência deles era construir 3 tendas. Uma para Moisés, uma para Elias, ou seja, para abrigar suas antigas pertenças, e uma para Jesus, para abrigar a sua nova pertença. Isso a gente faz, né? Se for olhar hoje a quantidade de pertenças às quais a gente pode erigir pequenas tendas, dá para fazer um vilarejo inteiro de tendas dentro da gente, né? E aí que está. Em algum momento, os discípulos, assim como a primeira comunidade, têm que se dar conta de que certas pertenças não são possíveis. Que se a gente faz uma opção pela palavra de Jesus, por subir a montanha com Ele, por vê-lo revelado como Filho, e se nós confessamos realmente que Ele é o Messias, Filho de Deus, como Marcos diz,
certas tendas vão ter que ser deixadas para trás. E algumas palavras vão ter que ser abandonadas em troca da palavra dele. E é isso que diz o texto, veja. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, típico das teofanias. Assim como aconteceu no deserto, assim como aconteceu no Sinai, agora acontece de novo. E da nuvem saiu uma voz, a mesma voz que Marcos já nos apresentou lá no batismo, a voz que dizia a Jesus: Tu és o meu filho, o meu amado, no qual coloquei o meu agrado. E a voz dizia: Este é o meu filho, diz portanto aos discípulos, né? Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Veja, para eles que tinham a tentação de ouvir as vozes de Moisés e de Elias e de Jesus, e de erigir 3 tendas para abrigar sua pertença da lei, sua pertença à antiga profecia e também sua pertença à palavra de Jesus, a voz do céu tem que revelar 2 coisas. Primeiro, dizer a eles que este, não Moisés e não Elias, mas este é o meu filho, o meu amado. Remontando Isaías 40, quando ele apresenta o servo: Este é o meu servo, o meu amado. Marcos tem essa preocupação de nos dizer que por trás da desventura da cruz de Jesus, na verdade, se cumpre inclusive a esperança do servo sofredor, que por causa da sua fidelidade sustenta os tormentos sabendo em quem ele colocou a sua confiança. Então este é o Filho, o meu amado. Escutai o que ele diz, não Moisés, não Elias, mas ele. E a comunidade, os discípulos, nós também, precisaríamos aprender que se nós quisermos ouvir a palavra da lei, teremos que ouvi-la agora da boca dele. E se nós quisermos compreender o sentido da profecia, teremos que compreender agora a partir da palavra dele. Que nele agora, na palavra do Filho revelado no alto dessa montanha, Deus revela a sua nova lei. Não mais a antiga lei que ele deu como testamento da antiga aliança, mas uma nova lei revelada como testamento de uma nova aliança. Que não mais a profecia antiga nos velhos dilemas de fidelidade, mas que agora a fidelidade daqueles que querem realmente sustentar a sua esperança terá que ser a fidelidade como a do Filho, a fidelidade inclusive da cruz. Então escutai o que ele diz. E levantando os olhos, eles não viram mais ninguém, a não ser Jesus com eles. É preciso deixar para trás as tendas de Moisés e de Elias para tê-lo apenas junto de si, para escutar o que ele diz. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Afinal, Marcos já está antecipando o final da história, mas narrativamente os discípulos têm que continuar fazendo o seu caminho de discipulado, para somente depois da cruz compreender o que significa ressuscitar dos mortos. Narrativamente, o caminho de revelação de Jesus vai seguindo essa pedagógica gradatividade. A voz revela para Jesus no batismo: Tu és o meu Filho amado, no qual coloquei o meu agrado. Depois, Pedro confessa a Jesus aquilo que para ele é Jesus: Tu és o Messias. Então já são 2 agora que partilham esse segredo messiânico, chamado em Marcos. No capítulo 9, que nós lemos agora, esse mesmo segredo é pronunciado pela voz aos 3 discípulos no alto da montanha, Pedro, Tiago e João. Até que depois, no capítulo 15, o soldado diz isso a todos os leitores, a todos os passantes: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E o segredo vai se abrindo, até chegar lá no final do Evangelho, e na Páscoa esse ano nós vamos ler como que esse segredo se fecha novamente, para que nós, os leitores que vemos depois, tenhamos que retomar o nosso próprio caminho para encontrar nele a revelação de quem é Jesus. No fundo, talvez nesse nosso tempo tão cheio de... e o texto acaba aqui. O que significa ressuscitar dos mortos. Talvez para nós que nesse tempo de tantas ambiguidades estamos também às voltas para compreender quem Ele é
e para compreender o que realmente Ele nos diz no meio dessa tempestade, no meio dessa travessia de deserto que nós fazemos. E esse vozerio tem se tornado cada vez mais alto e cada vez mais confuso. Há quem sustente as ideias mais estranhas ao Evangelho e diz fazer isso em nome de Jesus, só para citar essa última confusão em torno da campanha da fraternidade, em que talvez por uma fidelidade mal compreendida ou talvez por intenções obscuras, pouco confessáveis, se levantam tantas questões em direção aos objetivos da campanha, sua metodologia, mas também outras tantas questões em torno da nossa situação política, em torno da nossa situação econômica, em torno do modo como nós temos lidado com a pandemia, em torno do modo como a gente tem ou não se responsabilizado pela vida uns dos outros, sobretudo dos mais sofredores, dos menores, daqueles mais vulneráveis ainda, não só à doença, mas também à angústia, à solidão. Talvez no meio desse vozerio todo, essa quaresma pudesse ser um bom momento para que a gente também se deixasse convidar por Ele a subir a montanha. E distanciando-se por um pouco tempo desse vozerio confuso, em que a gente tem tentado erguer tantas tendas para Jesus e para tantas coisas e para tantas convicções que têm pouco a ver com Ele, que a gente também pudesse se deixar tocar pela palavra dEle, deixar que Ele dialogue com nossas velhas pertenças, deixar que elas sejam confrontadas por Ele, e que diante do nosso desejo de conciliar forçosamente tantas convicções com o projeto de Jesus, que nós dizemos que cremos, que nós também possamos ouvir a voz que nos diz: este é o meu filho, o meu amado, escutai o que ele diz. E na solidão do alto dessa montanha do coração, quem sabe nós descêssemos de lá um pouco mais convencidos de quem Ele é e um pouco mais convertidos pela Sua palavra, que nesse tempo de quaresma nos convida sim à conversão, inclusive à conversão de nossas velhas pertenças e à conversão de nossas velhas convicções. E que se tivermos que escolher entre a fidelidade da fé e a pertença a certas convicções, ora políticas, ora econômicas, ora meramente ideológicas, ora meramente de interesses, ora de meras desconfianças infundadas, que essa quaresma seja também para nós um momento eficaz de conversão. Paz e bem.